Começando mais um Ativa Cash, o podcast do Grupo Ativa. Eu sou Diogo Barbosa e hoje, dia 25/4, o dia do despachante aduaneiro, a gente resolveu reunir aqui alguns integrantes do Grupo Ativa que são também despachantes aduaneiros. Tem aqui o Gilberto do Nascimento, Carlos Slompo e a Ana Caroline do Nascimento também. Se apresentem aqui pra gente, começar com o Gilberto, que já é a segunda vez aqui a participação no podcast. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, para passar um pouquinho aí da história do despachante, o que é a figura do despachante para todo mundo. Você está no Grupo Ativa desde o começo, né? A gente até falou isso lá naquela primeira vez. Você foi o primeiro contratado do Grupo Ativa, é isso? Exatamente, eu sou, né, a figura número 1, sou o primeiro contratado da empresa. Isso lá em anos 2004, né, quando a gente iniciou a operação, né? E, enfim, logo depois, uns 2 anos depois, eu já dei entrada no minha documentação para obter o registro de ajudante e, na sequência, de despachante aduaneiro, né? E você trabalha hoje como gerente geral, né, no Grupo Ativa, é isso? Isso, eu sou despachante aduaneiro, mas eu exerço o cargo também na empresa como gerente da unidade de Itajaí, né? Entendi. Ana, e Boa você? noite. Se apresenta aí pro pessoal. Eu sou Ana, sou coordenadora da importação aqui na unidade de Itajaí, né? Do pessoal da parte do despacho aduaneiro de importação, marítimo e aéreo. Entendi. Carlão, fala aí um pouco, se apresenta. Eu estou no grupo desde 2007, passei já por vários setores lá, sou despachante aduaneiro, trabalho, exerço a função também de despachante aduaneiro, mas no momento eu atendo a parte do Grupo Ativa que se dedica mais à certificação de metro. Isso, é o Poema, né? Fala um pouquinho da Poema, o que a Poema faz? Não, a Poema é uma divisão aí do Grupo Ativa aí que é responsável para a gente obter os registros do Inmetro, principalmente, dos produtos que precisam de metro, como brinquedo, eletrônico. A gente tem também placa solar. Então, o que a gente faz? O que a Poema faz? Ela faz a certificação do produto, consegue o certificado, o registro do Inmetro e faz cessão de uso desses registros para quem não tem o registro do produto e necessita importar. Então, com isso, a Poema entra com a cessão de uso dos certificados. É que muita gente não sabe disso, né? Vários produtos que você quer importar e precisa ter essa certificação, não é isso? Isso, às vezes a pessoa até pensa, eu quero importar brinquedo. Tá, mas brinquedo, geral, todos eles, né? Brinquedo tem que ter a certificação de Inmetro. Perfeito. Ana, vou começar contigo. Vamos entrar no tema aqui. Para quem é leigo, assim, tá ouvindo a gente, o que um despachante aduaneiro faz? O que isso impacta no comércio internacional? Hoje o despachante é a figura, né, que auxilia os importadores e os exportadores na parte burocrática de liberação das mercadorias para importação e exportação junto à Receita Federal. Então a gente faz toda a parte documental, né, declaração de importação, declaração de exportação, junto à Receita Federal e os órgãos anuentes que são envolvidos no processo. Entendi. Basicamente. Ela é uma das profissões mais antigas, né, do Brasil, não é isso? É a terceira mais antiga? Em que posição está? Você sabe mais ou menos? Assim, de posição eu não sei precisar, mas enfim, a nossa profissão ela foi reconhecida em 1860 mais ou menos, né? Por aí. E aí depois o papel do despachante começou a ter uma função mais específica, né? Cada vez foi tendo a demanda maior por produtos, né, que estavam vindo de outras origens, né, e com isso a figura do despachante foi regulamentada junto à Receita Federal. Na época era a Fazenda, né? Foi na época de Café Filho, acho que em 1951, que foi a primeira normativa para despachante. Depois daí teve Collor de Mello, que nos deu uma mão aí e botou o despachante no cenário mesmo. E depois veio o Lula daí com as normativas e depois veio a última, que é se não me engano, 2011. 2011. Entendi. E vocês acham que assim mudou muito lá atrás para agora a função do despachante aduaneiro? Não, a evolução foi gigantesca, né? Mas assim, a gente passou o início do processo, ele
enfim, era antes tudo escriturado, né, manuscrito em formulários específicos. Depois o comércio exterior foi tendo uma evolução, sendo inseridos sistemas, né, e assim, a partir do momento que a internet começou a tomar forma, né, o que foi difundida, sistemas foram sendo criados, né, pela Receita Federal, e aí o processo começou a fazer aquela mudança, né. Começamos num sistema lá, inicialmente de descagem, né, um modo assim bem rústico, e que para você fazer a transmissão, né, da DI, quando passou da parte do papel para o sistema, era bem lento, né. Então, depois os sistemas foram evoluindo e até que a gente chegou num sistema bem avançado, né. Eu lembro que quando eu comecei no processo do desembaraço aduaneiro, nós apresentávamos para a Receita Federal formulários. Então, a declaração de importação ela era feita num formulário específico, né? Esse formulário tinha a folha inicial de rosto e depois os anexos, né? Onde a gente fazia toda a digitação, era datilografada, era da máquina, né? Inclusive, até hoje, a gente tem a nossa primeira máquina, que está lá no nosso museu do Grupo Ativa, onde a gente fazia a digitação, né, das declarações de importação, e aí você levava na Receita Federal para que o fiscal fizesse a análise prévia e aí depois ele perfurasse a declaração de importação com o número da declaração de importação. Então esse era um processo e não só da Receita Federal, tinha outros órgãos também que faziam a mesma dinâmica, através de formulários, onde você obtia lá a liberação formal do órgão anuente, né, Carlos? Eu lembro da parte do mapa lá, nos anos 90, lá, você tinha que fazer autorização de despacho, requerimento, solicitação para classificação. Era um feixe de papel assim para você liberar uma carga rodoviária. E era bem burocrático na época, né? Então, com o sistema veio dinamizar, né? Às vezes a gente acha que é meio saudoso naquela época, que era mais rápido. Às vezes o sistema fica fora, não sai análise na hora que você quer, tudo, mas faz parte da evolução, né? Mas na época você acha que era burocrático por falta de tecnologia ou tinha mais coisa aí? Falta de tecnologia, porque eu lembro quando comecei, a coisa mais tecnológica que nós tínhamos no escritório era um fax, entendeu? Então o fax era quem tinha um fax era chique até na época, porque, eu trabalhava na aduana, a gente trabalhava na aduana da Argentina, lá na divisa com a Argentina, em Foz do Iguaçu, os despachantes ficavam lá onde é a aduana, lá onde passa os carros lá e tal. E tinha uma sala para todos os despachantes lá, e nosso escritório era o único que tinha fax lá. Então, a gente, como se diz, nadava, né, em cima dos outros despachantes, que a gente já conseguia fazer cópia, enviar documento. Às vezes, até para o caminhão viajar, a gente tirava a cópia da declaração de importação no próprio fax e entregava aquele feixe de papel, né? Aquilo só não podia deixar no painel do caminhão, porque aquecia e escurecia tudo. E quando chegava no destino não tinha nada, entendeu? Mas era dessa forma que a gente trabalhava na época, né? Entendi. Ana, qual a tua visão, assim, você que é de uma geração mais nova, qual a tua visão do despachante aduaneiro e tal? Você tem alguma história interessante para contar? Na verdade, na minha época, né, eu estou trabalhando com isso há 7 anos, eu sou despachante há 4, então é tudo muito diferente já do início deles, né? Eu já peguei sistema, já parte da internet, Syscomex Web, já a tendência de redução de papel, né? Então é um pouco diferente, assim, do começo deles, né? Mas eu acredito que a base toda continua sendo a mesma, né? Tem a receita, tem os órgãos anuentes, a gente faz as liberações, mas essa parte, assim, mais de papelada é bem diferente, né? Mas, assim, a gente vê que teve já uma desburocratização nos últimos, assim, 3 anos, 4 anos, assim, a gente lê muito na internet, pesquisando. Sim. É real mesmo, assim, se você pegar 7 anos atrás para agora, teve já uma evolução grande? Sim, muita coisa, né? Muita coisa. Quando eu comecei, a gente, por exemplo, os requerimentos do mapa, né? A gente precisava mandar impressos em Florianópolis, pegar a assinatura, voltar aqui para o CIF. Então, ainda existia uma burocratização. Hoje, já, né, nesse ano, por exemplo, já funciona tudo digitalmente. Você manda um e-mail,
o fiscal analisa o teu LI, ele volta para ti, né, no sistema com autorização de embarque. Então, já evoluiu nesses 7 anos, já evoluiu muita coisa, né? Muita coisa desburocratizou e já é muito mais digital do que há 7 anos atrás, né? E você acha que a tendência é evoluir ainda mais? Em quanto tempo Cada realmente vez vai estar mais. tudo funcionando redondinho mesmo? Quanto tempo é difícil a gente, né, prever, porque a Receita tem trabalhado, né, os órgãos anuentes nessa tendência de juntar tudo em um sistema só, né, que é o portal único. A gente hoje já trabalha muito com o portal único com N órgãos anuentes, todos, né, praticamente. Então, eu vejo que essa tendência de juntar tudo em um sistema está acontecendo. De dizer quanto tempo, não sei dizer, mas logo eu acredito que a gente vai passar a trabalhar com um sistema só, né? Isso não é uma coisa desse governo, né? Eu acho que é até interessante a gente entrar nesse assunto, que é uma coisa de outros governos que continuou, e a tendência é que, dependente do governo que entre, continue, né, essa evolução. O que vocês acham? Eu acho que sim. Lógico, o governo pode facilitar ou viabilizar algumas situações, né? Mas isso é um papel que cabe à Receita Federal, né? E a Receita, em todos esses anos, sempre se empenhou em evoluir, né? Em criar sistemas que pudessem ser um facilitador, né? do desempenho, do processo em si, né? Então, isso, assim, é uma tendência, e a Receita trabalha muito para que cada vez mais os sistemas se evoluam, os órgãos anuentes possam estar juntos nessa evolução. E o que acontece, assim, é que por questões burocráticas de cada órgão anuente, o processo não caminha na rapidez que a Receita imagina, né? Por quê? Porque aí depende de sistemas específicos para o mapa, para a Anvisa, para o Inmetro. O ICMS, principalmente. Exatamente, sistemas que são estaduais, e isso precisa estar tudo interligado, né? Então, isso, até que se ajuste uma plataforma onde que tudo funcione ao mesmo tempo e de uma forma assim integrada, isso, né, demanda de muito trabalho, de sistemas aí, e também os órgãos intervenientes, cada um tem que ter as suas ferramentas, os seus equipamentos, né, compatíveis para que possa acompanhar essa evolução. Isso acaba, né, atrasando um pouco esse processo, mas em tempo, né, a gente hoje, nós falamos que há 5, 6 anos atrás nós estávamos com um sistema que estava sob uma plataforma, né, que já era ultrapassada. Então, em questão de 5 anos, a gente migrou em 2 etapas, né, passamos a utilizar a web, né, e agora a gente já está migrando para uma outra fase, que é o portal único, onde se vai fazer a junção de todos os órgãos anuentes num único sistema. E eu acredito que, assim, já era para estar rodando esse sistema, mas eu acredito que uns 2 anos no máximo a gente já tenha já esse sistema obrigatoriamente que funcionando, né? Mas o que falta para ele estar funcionando assim 100%? É que são muitos ajustes, né? Cada órgão anuente tem a sua dinâmica, as suas particularidades, vamos dizer assim, né? E que isso precisa trabalhar, ajustar para que funcione num sistema, numa plataforma, e interligada também com outros órgãos anuentes. Então, eu vejo assim que a Receita já possui um sistema definido, está faltando os ajustes para que cada órgão anuente, e o problema é que o Brasil tem muitos órgãos anuentes num processo, né? Então, a gente imagina, eu tenho lá vou importar um alimento. Não, mas você precisa, às vezes, anuência do Ministério da Cultura, do Ministério da Saúde, do próprio DSEX, né? Ou então outros órgãos conexos ali que fazem anuência daquele processo. Então, todos precisam estar interligados, funcionando certinho, para que, de fato, o sistema lá no final faça a sua parte, enfim, e agilize o processo, né? Então, eu vejo que tem um certo trabalho ainda pela frente, mas que uns 2 anos aí é o período que eu acredito que já esteja rodando aí. A gente vai estar já numa outra situação desses sistemas que vão agilizar, né, cada vez mais o processo de importação, até porque todos os órgãos o importador, o seu representante, o despachante no caso, vai inserir a documentação num sistema único,
e compartilhar aquela documentação com todos os órgãos anuentes. Isso pode acontecer simultaneamente, entendeu? Perfeito. Então, mas você está esperançoso, né? Eu vejo 2 anos, né? É o futuro e cada a do vez INPE mais chegando aí, né? vai chegar, exatamente. Que é hoje o sistema é o portal único, vai funcionar do INPE e a DUI de exportação, tudo no mesmo processo, né? Entendi. E um ponto que você falou, que eu acho interessante a gente destacar aqui, é que justamente essa parte de muitos órgãos, burocracia que a gente já citou aqui, é uma coisa que afasta às vezes até médias empresas, né, que já estão lá, têm o seu produto e tal, mas não importam, por exemplo. E é interessante destacar que assim, o Grupo Ativa começou como um despachante aduaneiro, né, e evoluiu bastante e agora é uma assessoria completa. E aí eu queria que vocês falassem um pouco nessa linha, imaginando assim, alguém que está ouvindo a gente, tem uma empresa e está pensando em importar, mas pensa, pô, é tão complicado, comecei a ouvir o Gilberto falar e, pô, realmente é tanto órgão, como é que a gente faz? Como é que o Grupo Ativa, vou focar em você agora, Ana, como é que o Grupo Ativa poderia assessorar essa empresa que está na dúvida, assim, ela já teria né, uma condição financeira, já tem uma maturidade, mas ela está na dúvida porque acha que é muito complicado. Hoje o Grupo Ativa conta com diversos setores que conseguem auxiliar o importador ou exportador nesse sentido, né? A gente consegue auxiliar com contatos de contratação de frete, consegue auxiliar com o despacho em si, custo do produto, a gente faz todo esse estudo para auxiliar o importador ou o exportador, né, nessa operação. Então, a gente conta com o jurídico, contabilidade, o despacho, que consegue dar um apoio para o importador que está começando, o exportador, para ter essa noção do mercado. O Grupo Ativa é ponta a ponta, né? Sim. Basicamente, assim, o que a gente não consegue atender, a gente tem parceiros comerciais que a gente consegue atender. Ô, Carlão, oi. Tu não tem nenhuma história interessante, assim, de como despachante aduaneiro, cara? Olha, história interessante tem muitas. Se a gente for contar aqui as histórias de despacho aqui, vai ser pouco esse tempo que a gente está aqui. Mas assim, eu fico agradecido pela oportunidade de vir aqui falar um pouco da nossa profissão. Porque, realmente, assim, quando eu comecei no despacho lá em 96, o despachante era meio desconhecido, quer dizer, na região de fronteira portuária, todo mundo sabe que é um despachante aduaneiro. Mas você chegava no interior do Brasil, lá, por exemplo, lá na minha cidade, falava para meus tios assim, o que você faz? Tio, eu estou trabalhando com despachante aduaneiro. Eu preciso transferir um carro, será que você pode me dizer o que eu preciso para transferir esse carro para o meu nome? Entendeu? Eu falei, não, mas não é despachante de carro, é despachante aduaneiro. Mas o que faz? Não, você faz liberação de carga, né, em fronteira, de importação, exportação. Então tu trabalha na Receita Federal? Eu falei, não, também não. A gente é despachante aduaneiro. E o que faz o despachante aduaneiro? Daí tem que explicar, né? Que a gente faz toda a assessoria para um importador que precisa importar. E hoje em dia, graças a Deus, a nossa profissão está bem divulgada. Hoje você chega em tudo que é lugar, por mais que não tenha aduana numa cidade, você fala em despachante aduaneiro, todo mundo já sabe o que é. Mas assim, história, tem... Eu trabalhei já em várias aduanas, entendeu? Trabalhei em aduanas boas, aduanas precárias. Eu trabalhei em 2001, lá em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A aduana lá era uma casinha no meio do mato, onde ficava a Receita. E a gente ficava numa casinha menor, parecia uma casinha de cachorro, que a gente trabalhava lá no despachante. A gente eu principalmente, conseguia liberar em média 100 caminhões por dia de soja lá. Mas como é que você conseguia liberar tantos caminhões? Qual o diferencial que você tinha ali? É que assim, o despacho rodoviário é um pouquinho mais tranquilo, porque você consegue fazer uma ADI fracionada, entendeu? Uma ADI fracionada é você, por exemplo, assim, você precisa importar 5 mil toneladas de soja. Aí tu vai lá e faz uma ADI de 5 mil toneladas de soja. Na época, você tinha 30 dias para tirar essa fração. Então, o que acontecia? A gente abria a declaração de importação e falava, tomamos com o lote aberto, né? Vinha a primeira carga, a gente fazia a liberação do primeiro lote, deixava a DI liberada e daí ia dando baixa manualmente na DI. Carimbo, hoje passou tantos caminhões, colocava lá o número, a placa do caminhão, o número do manifesto de carga, ia dando baixa até chegar na última fração, até chegar no último caminhão lá, fazer 5 mil, exato. Daí a gente fazia o desembaraço desse processo, depois de liberar toda a carga. Mas daí, como o fracionado é bem mais fácil, né, Gilberto? Porque daí o Ministério
era só se fazer uma autorização de despacho, né? Porque já sabia o lote que estava vindo. Então ficava mais fácil. Então a gente conseguia liberar em média 50, 60. Meu recorde lá foi 101. Mas por média, assim, era 60 caminhões. Só que na época tinha que mandar o caminhão com nota fiscal. Aí veio outro problema. Que as notas fiscais eram batidas na máquina. Então o que ele fazia? A gente ia lá no escritório, a gente pré-preenchia os formulários, daí destacava todas as notas, era em bloco, né? Destacava todas elas, imprimia, fazia a pré-impressão dos dados, daí quando chegava o caminhão, você colocava só a quantidade que o caminhão veio, quantidade de peso, valor da nota e a placa do caminhão. E daí, com isso, era mais dinâmico, assim, para fazer esse tipo de despacho. Mas era terrão, tinha marca de... Porque lá tinha muito problema de passar carro roubado e coisa lá. A parede da aduana era cheia de bala, cara. Não é mentira, não. Era furar de bala. Mas que eu ia perguntar, tinha muito mais corrupção nessa época? Não. Você acha não? Eu acho que não. Eu acho que a corrupção, assim, a Receita sempre combateu muito a corrupção, né? Para a parte do despacho lá, era tudo certinho. Não tinha corrupção, não tinha nada, entendeu? O que importava se passava, tudo certinho. O problema lá era à noite, né? Porque era uma fronteira do Mato Grosso com o Paraguai, onde, quando resolviam passar carro roubado, chegava a passar, a polícia dava tiro, o bandido dava tiro do mato, entendeu? Que na frente era um cerrado. Então, às vezes, à noite, os caras iam lá, de noite cerrado, davam um tiro na aduana, aí os policiais se escondiam e eles passavam com os carros, caminhão roubado para o Paraguai, entendeu? Então, era bem faroeste lá. Mas era legal, cara. Eu gostava de trabalhar, sempre gostei de trabalhar com despacho. Entendi. E Ana, você tem alguma, nesse pouco tempo, assim, alguma história assim, para compartilhar com a gente? Assim, não, emocionante né? assim não, mas alguma história interessante, assim? Bom, eu tenho a história da prova, né? Para quem não sabe, hoje, para ser despachante, você precisa fazer uma prova junto à Receita Federal, né? E aí eu fui fazer a prova, né? Sem esperança nenhuma. Vou ver, né? Qual que é para testar. Alguém me prometeu até uma festa, né? Se eu passasse na prova e tal, para comemorar. Fui sem esperança nenhuma. Chegou lá, fiz a prova bem tranquila, né? Não esperava passar, nem nada do tipo. Depois, né, de um mês, eu acho, um mês e pouquinho, saiu o resultado. Tava lá, Ana, aprovada, né? Até hoje eu tô esperando a minha festa, não veio. Essa é uma promessa ilimitada, né? Mas é muito difícil essa prova? Como é que é? Como é que funciona? É uma prova Explica mais ou menos, que assim, envolve bastante legislação, né? Ela abrange toda a legislação de importação, exportação, a parte de despacho, classificação. Então, envolve vários temas de comércio exterior. É uma prova, eu achei um pouco difícil, tanto que eu não tinha esperança de passar, né? Eu fui realmente para ver, para testar e depois estudar para fazer a prova. Mas então, como eu peguei o fim da faculdade ali, que eu já vi bastante coisa teórica, fui, né? Passei. Mas tem uma nota mínima? Como é que funciona? Tem nota mínima. Não sei te dizer quantos pontos, mas existe sim uma nota mínima. E você acredita que faz diferença para quem trabalha, por exemplo, na importação, ser despachante aduaneiro ou não? Eu acho que sim, é uma forma da Receita regulamentar, né, as pessoas que trabalham com isso, e eu acho que é assim um diferencial, você ser o despachante daquela operação. Então, para quem está começando, assim, está ouvindo a gente, está cursando faculdade, você acha que faz sentido também? É isso, você estuda, faz a prova, passou, você tira o... Tem alguns pré-requisitos, né? Você tem que ter sido ajudante de despachante registrado por 2 anos, né, por um despachante responsável por você durante esses 2 anos, então você vai atuar junto dele, né, ele é responsável por você, e aí depois disso, né, tendo mais de 18 anos, cumprindo lá os pré-requisitos que a Receita estabelece, você pode fazer a prova para o registro de despachante aduaneiro. Entendi. Tem bastante gente, né, no Grupo Ativo, inclusive, que nesse ano e no ano passado, né, tirou... É um título de ajudante de despachante aduaneiro? É um registro, né, do ajudante. Isso. Entendi. Como é que vocês veem o despachante aduaneiro, que assim, eu vejo muita gente falando que pode acabar, tem muita essa discussão, assim, como é que vocês enxergam essa questão? Olha, na verdade, o papel do despachante aduaneiro, eu acredito que dificilmente vai se extinguir, vai acabar, né? O que acontece, assim, que os sistemas vão evoluindo, né? A Receita, isso sempre foi possível, o próprio importador fazia a sua operação de importação.
né? É claro que para você fazer um processo de importação, você precisa ter conhecimento, demanda de muito conhecimento, né? Até para seguir as normas, enfim, tributação. Então, não é simples, né? Embora exista a possibilidade legal de que o importador possa fazer a sua própria importação ou até mesmo uma pessoa física fazer a sua declaração de importação, né? Simplificado ou não. Mas o processo, como o Brasil tem muita legislação, cada órgão anuente tem a sua particularidade, as tributações também são diferentes, para cada produto existe uma tributação, uma classificação fiscal, então isso é um processo muito criterioso, né? E eu vejo assim que por mais que você evolua nos sistemas, você vai precisar de um profissional capacitado. E hoje o que dá segurança numa operação é você, o importador, ter a figura de um despachante aduaneiro, né? A figura de uma empresa que preste uma assessoria, né? Porque o despachante aduaneiro participa de uma parte do processo, né? Que seria a parte da confecção da declaração de importação e a liberação junto aos órgãos anuentes, né? Mas isso também já muitos entendem que a figura pode ser do despachante pode acabar, mas para aquele que só fica voltado nesse processo de receber a documentação, preparar a declaração de importação, registrar e liberar e pronto, né? Então, essa situação, sim, acaba tendo um risco maior, porque cada vez mais as empresas, os importadores buscam uma assessoria completa no processo. Então, o importador, ele quer que o despachante ou então a empresa que vai gerenciar a operação dele tenha estruturas para atender ele junto à obtenção de um registro, seja no Ministério da Cultura ou no órgão anuente, ou fazer um processo mais burocrático, uma importação, de repente, de uma máquina, um processo diferenciado, uma exportação por lote, enfim, que é um processo assim que demanda, como eu falei, conhecimento, não vai ser qualquer um que vai conseguir fazer, né? Então, o despachante aduaneiro, sim, eu acredito que vai conseguir ainda se perpetuar por muito tempo, mas vai precisar cada vez mais de conhecimento, né? E, além de conhecimento, de uma estrutura compatível para suprir a necessidade do cliente em todos os aspectos, em todas as etapas do processo, né? E é nessa situação que o Grupo Ativas evoluiu, né? Nós iniciamos lá em 94, até no começo da minha fala eu coloquei 2004, não, mas foi em 94, então que a gente iniciou as nossas operações e nós exercíamos lá no início do processo, sim, o papel simples do despachante aduaneiro, né? Tanto que o nome inicial era Ativa Comissária de Despachos Aduaneiros, né? Então, com o evoluir do processo, a Ativa foi evoluindo, né? Buscando alternativas e opções para os nossos clientes e, inclusive, até no nome a gente evoluiu, né? Passamos aí o Grupo Ativa, né? Com várias empresas que fazem parte do Grupo Ativa. Então, hoje, nós não exercemos mais só o papel do despachante, né? Então, somos despachantes, sim, temos a figura do despachante, temos aí 2, 3 gerações de despachante, né? Mas também exercemos outras funções que são fundamentais no processo de importação para dar segurança ao importador e para que a gente cada vez consiga se manter, né, de uma forma firme no mercado internacional, no comércio exterior, né? Não é qualquer empresa que fica 27 anos no mercado, né? E se acredita que o Grupo Ativa ele foi aumentando esse guarda-chuva dele, pensando no cliente, assim, sempre levar mais comodidade, mais serviço para o cliente, e aí ele foi criando outros serviços? Esse foi Sim. Foi a ideia inicial? A ideia inicial, assim, como a gente evoluiu também, né, nesse tempo todo, então, o que a gente pensou, né, e a nossa filosofia, né, de que atender o cliente da melhor maneira possível diante da demanda do cliente. Então, começamos lá, né, como eu falei no início, fazendo um tipo de processo de despachante, né,
Depois evoluímos, criando outras ferramentas, contabilidade, jurídico, empresas de assessoria, né, junto a órgãos anuentes. Por quê? Porque o cliente tem necessidades, passaram a existir outras restrições ou outras necessidades no processo e que a gente pensou, bom, a gente precisa acompanhar. Então, se hoje um determinado produto precisa uma anuência ou uma autorização de um determinado órgão, a gente precisa ter uma equipe capacitada, qualificada para atender o nosso cliente. Até para que isso fidelize o cliente conosco, né? Não adianta só, se a gente ficasse só no desembaraço, só no papel do despachante, hoje certamente a gente estaria fora do mercado, porque outras empresas igual a nossa, né, parceiros ou então colegas de trabalho, vamos dizer assim, evoluíram nesse processo, né? Então, se a gente ficasse estagnado, certamente estaríamos fora do mercado. Hoje, o Grupo Ativa tem ferramentas, né, tem experiência no processo total de importação e exportação, o que nos torna uma empresa forte, né, e de referência no mercado aí do desembaraço, né? Carlão, tu concorda com o Roberto? Eu queria só complementar o que ele está falando ali, porque assim, ó, quando eu entrei em 96, já se falava assim que a profissão de despachante estava com os dias contados. Realmente, assim, se você olhar indiretamente, a figura de despachante já acabou. Porque se o cara ficasse como despachante desde aquela época até hoje, está fora do mercado. Então, todo mundo veio se atualizando, entendeu? Somos despachantes, sim, mas atualizados, entendeu? Não paramos no tempo. Se a gente parasse no tempo, hoje, provavelmente a gente estava desempregado ou, sei lá, um subemprego. Porque, assim, o nosso diretor lá sempre teve uma visão muito dinâmica da evolução do despacho. E ele sempre foi se aprimorando e aí, tanto é que hoje a gente é um grupo, porque ele não ficou estagnado só em despacho. Quando começou, tudo bem, o trabalho de despacho era o carro-chefe dele, sempre foi. Mas hoje em dia, não. Hoje ele trabalha com logística, transporte, despacho, trabalha com assessoria, certificações. Então, graças à visão que ele teve, né, do futuro da profissão, a gente está no mercado até hoje, competitivo. Ana, o que tu acha, assim, despachante aduaneiro tem alguma possibilidade de acabar ou não? Eu acho que talvez se transformar, né? Como já eles falaram, né? Vem se transformando há muitos anos e mudando um pouquinho, né? Aqui e ali o dia a dia do despachante, mas eu acho que a figura em si, totalmente, não. Ela é fundamental, né? Para importação e exportação, é uma figura que está ali no dia a dia, então eu não vejo que venha a ser extinta, digamos. Mas por que vocês acham que surge, vem essa polêmica de muito tempo, realmente, né? O Carlão citou, e realmente, vez ou outra, eu vejo, assim, empresas debatendo isso. Da onde vocês acham que surge essa questão? É justamente empresas que não se atualizam, acabam morrendo, e aí, por isso, surgem essas discussões? Exatamente. Na verdade, assim, a evolução do comércio exterior, ela foi muito grande, né? E a abertura do mercado, então, foi necessário que se atualizasse, né? E aí, sim, muitos despachantes ou muitos importadores se deparando com um mundo novo, um mundo evoluído, passaram a fazer esse tipo de comentário. Vai acabar o despachante porque daqui 5 anos vai ser criado um sistema que vai precisar fazer nada mais. Não, os sistemas vão sendo implantados e aí sim, eu vejo que cada vez mais necessita de pessoas qualificadas. Então, se o despachante se qualificar, né, e ele evoluir, ele vai estar no mercado. Então, aquele que se estagnou, como o Carlos falou, somente a figura do despachante já não faz muito sentido, né? Então, é preciso o despachante, sim, evoluir, se capacitar, né? Buscar treinamento suficiente para acompanhar a evolução. Porque esse que não acompanhar, não é que a profissão ou a figura do despachante vai acabar, é que outras empresas vão se qualificar, né? E aí vão tomar o espaço que o despachante só estava no mercado, entendeu? Mas eu não tenho, assim,
dúvidas de que sim, o despachante vai ser necessário sempre, né? E a empresa, os importadores e os exportadores precisam sim buscar a figura de um despachante, de uma empresa que tenha todo um processo, né? Preste um serviço de qualidade para que ele também não venha ter problema na importação, né? Que hoje o fundamental é você fazer um processo de importação de uma forma correta para que você não tenha sanções ou possa ter despesas adicionais né, no processo de liberação da tua carga, né? Hoje tudo impacta em custo. Então, se você tem um profissional qualificado, esse profissional vai desenvolver um processo, uma análise, uma gestão, né, da tua operação, lá no final o resultado é satisfatório. Você vai liberar a tua mercadoria com custos, né, normais, reduzidos. Agora, se você não tem essa qualificação, certamente vai dar problema na parte do desembaraço, na parte da nacionalização da tua mercadoria, que vai te gerar custos, e aí é prejuízo, né? Você citou, já vou te passar a palavra, Ana, você citou a palavra custos várias vezes. E realmente o que a gente vê muito é que qualquer erro são custos elevados, né? Então, você comentou assim, essa questão de importar sozinho, que realmente é possível. Só que aí a pessoa, e tem muito, até eu vou dar um spoiler, no nosso próximo programa a gente vai falar sobre essa questão de importar sozinho. Se vocês recomendam ou não. E cada vez mais a gente vê na internet muitos influenciadores, vamos dizer assim, né? E até pessoas que se tornam até empresas estimulando essa importação sozinha, que a pessoa vai ficar rica, porque realmente você importando, a tua margem de lucro é bem maior. Mas tem essa questão que o custo é alto se você errar. Aí, eu queria te perguntar, Ana, você consegue dizer por que esse custo é tão alto? Qualquer errinho que você comete numa importação, você tem um custo muito alto. Por quê? Porque eu vejo que qualquer erro, ele acarreta em um atraso na tua liberação, que acarreta em dias de armazenagem. Dependendo do erro, por exemplo, na declaração de importação, você está sujeito a multas, a diferença de impostos. Então, tudo isso impacta lá no final no custo, né? E complementando o que o Gilberto disse do despachante, eu vejo que hoje o despachante não é só aquele cara que está ali na fronteira para entregar um documento para a Receita, para fazer uma vistoria. Não, isso envolve muito mais coisa. Tem todo um know-how por trás disso, todo um estudo, né? A gente, enfim, descrever mercadoria, auxiliar o importador nessa parte, entender, né, o que é uma classificação, saber isso é certo, isso não é. Então, tem todo um estudo por trás disso, não é só aquele cara lá na fronteira para entregar o documento no dia de hoje. Eu vejo que funciona mais dessa maneira, né? A gente tem que ter todo um know-how para poder prestar o melhor auxílio possível para o importador e para o exportador. E tem, relacionado ao despachante aduaneiro, tem muita diferença na exportação e importação, o trabalho dele? Eu acredito que não, né? São maneiras diferentes, né? Enquanto na importação traz mercadoria de fora, na exportação a gente manda a mercadoria para fora, né? Mas funciona mais ou menos da mesma maneira. Existe, né, despacho de exportação, despacho de importação, tem os órgãos anuentes envolvidos na operação. Então, a lógica é a mesma, né? Entendi. E essa parte de classificação, que parece que agora no novo Syscomex não tem como você burlar isso de jeito nenhum, né? Que tem empresas que o cliente, né? O cliente ele fica perturbando muito para às vezes vocês botarem uma classificação diferente, a gente sabe que não pode. E antes tinha uma brecha, agora parece que não tem nenhuma brecha para isso, né? Como é que vai funcionar nesse novo Syscomex, assim? Não, na verdade a brecha nunca houve, né? Pode haver má fé de alguém que queira burlar a fiscalização para querer pagar um imposto a menor, classificar um produto que não encaixa na mercadoria que ele está trazendo. Mas, assim, brecha nunca existiu, por vários sistemas que já se passaram. A receita é bem clara, ela tem a gente tem aí a TEC, né, que faz o controle das NCM e tudo. Então, assim, o que pode acontecer é você errar uma classificação, de repente, você adequar o produto numa classificação errada. Mas, assim, de propósito mesmo, só se for de má fé. Não tem como você burlar esse sistema. Porque a Receita, hoje principalmente, a Receita, ela, quando você registra a DI, por mais que tá canal verde,
mas ela cai para uma pré-análise. Eles dão uma olhada toda. Tanto é que eles bloqueiam o processo. Elas falam, daqui a pouco vai desembaraçar no verde. De repente avisa o cliente, não, vai dar verde. Daqui a pouco tu vai lá, pá, tá bloqueado para vermelho. Porque eles já suspeitaram que o teu produto pode ter algum... Pode ser que não tenha nada, mas de repente eles descobrem ou pedem para reclassificar teu produto. Eles têm um entendimento diferente do que você tem na tua classificação. Então, tudo isso aí é passível. Então, por isso que às vezes a importação fala, o importador pode importar. Pode. Mas ele pode ter um prejuízo muito grande também, entendeu? Se ele não tiver o conhecimento. Porque na importação envolve desde você ir lá comprar a mercadoria, fazer o embarque lá fora, você contratar um frete, ou, sei lá, se o frete for contratado lá, tem que tomar cuidado em tudo, porque de repente o armador erra e te manda para um porto diferente, que você precisa que a tua mercadoria chegue, já está aí o prejuízo. Já começando do pé esquerdo. Por aí vai, aí você faz uma classificação errada. Aí cai a receita canal vermelho. Mais prejuízo ainda. Tempo de liberação, armazenagem. Entendeu? Então, às vezes, o cara vai fazer como a gente fala, vai querer fazer uma andorinha e acaba virando um gavião. Entendeu? Então, é bem complicado. Então, eu acho que despachante ainda tem um terreno bom ainda para trabalhar ainda. Lógico, se atualizar, né? Sempre. E essa questão da experiência, vocês acham que faz uma diferença grande? Né? A Grupativa 27 anos no mercado. Muito, né? Hoje, fundamental além do conhecimento, a experiência, né? E você, tendo a experiência, você conhecendo a operação, né, você vai minimizar a margem de erro no processo, né? E os processos de importação é muito criterioso, né? Porque, embora o cronograma seja o mesmo, você tem N situações, né, por produto. Então, eu vou fazer importação de um alimento, né, uma mercadoria com, vamos supor, um alimento, uma fruta, você vai ter um órgão anuente, né, um tipo de anuência. Se você vai fazer importação de um produto químico, é outro órgão anuente, né, embora tenha a mesma anuência, mas são procedimentos diferentes. Então, você precisa ter o conhecimento, porque cada órgão anuente pede, né, uma determinada documentação, que não é a mesma de um caso para o outro, né? Então, isso é muito importante, você precisa ter conhecimento, você precisa ter experiência no processo, né? E é fundamental, né? Claro que todo mundo inicia, né, com um determinado conhecimento, mas ao passar do tempo você vai evoluindo, você vai absorvendo conhecimento, né? Você vai tendo experiência suficiente para saber qual é a forma mais adequada para você fazer aquela liberação. Então, o conhecimento e a experiência é fundamental nessa operação, né? Até porque essa parte, né, da importação é meio caótica, né? Não tem isso. Então, assim, quem não está acostumado, né, de uma hora para outra, né, pode virar um caos realmente, né? E mesmo acostumado, né? Às vezes a gente se depara com algumas alterações, assim, de um dia para o outro, de uma semana para outra, muda procedimento, entra em vigor legislação nova, então isso vai se alterando, às vezes dentro do mesmo ano, muda várias vezes, né? Então, não posso te dizer uma ciência exata, todo dia, toda vez é a mesma coisa. Então, isso tem várias alterações, a gente se depara todo dia com novidades, né? Então, não dá para chegar de manhã e falar, hoje eu vou fazer isso. Não, isso tem despacho... até a gente vê no Comex da Depre, né? Que o pessoal gosta muito, é que, assim, tá tranquilo, né? Meio-dia, tranquilo. Aí meio-dia e 2 já... Virou caos. Já é o caos. Na sexta-feira, então, caótico. Isso é interessante. Por que sexta? Sexta é um dia pior? Não, a gente brinca, né? Que é um dia pior, mas eu vejo que é porque acumula o final de semana ali, que não tem liberação, e aí o pessoal quer receber carga, quer liberar carga. Então, na sexta é o último dia da semana, né? Todo mundo quer carregar. Entendi. Não, interessante. Vocês querem dar uma palavra final? Acho que a gente já está chegando para o fim. O que vocês acham, assim? O que vocês esperam de evolução para... Né? A gente falou, o Gilberto até tá animado, acho que em 2 anos o Siscomex vai estar 100%. O que vocês esperam, algumas outras atualizações, além dessa que já está em curso, né? Só tem que finalizar. Mas o que vocês pensam, assim,
do comércio, vamos botar o comércio internacional como um todo, assim. O que vocês imaginam para os próximos, sei lá, 5 anos? Olha, eu imagino assim, ó, evolução, né, por parte dos órgãos fiscalizadores, Receita e demais órgãos anuentes, né, vai ter uma evolução. O processo, por mais que ele vai ser desburocratizado, né, ele vai passar a ser mais ágil a questão da operação, cada vez mais vai necessitar do conhecimento do despachante, né? Então, eu vejo assim que o despachante aduaneiro precisa evoluir, precisa se qualificar para acompanhar esse processo, né? Enfim, para atender, suprir a necessidade aí do cliente, né? Então, de minha parte, agradecer pela oportunidade, parabenizar aí a todos os despachantes e que não se preocupe tanto com a extinção da nossa classe, mas sim se preocupe em evoluir, né? Estar atendendo o seu cliente da melhor maneira possível, né? E que acredito que a nossa profissão vai se manter por muito tempo. Tem algum curso que você indica, para a pessoa se atualizar, ficar sempre buscando informações? Tem algum lugar que vocês... Sim, cursos tem, né, nas mais variadas áreas aí. Então, cursos assim, tem cursos de classificação fiscal, né, de legislação específica, de drawback, tributação. Sim, cursos tem. A gente tem aí parceiros que oferecem cursos muito variados. E assim, é justamente isso, o despachante precisa evoluir através de qualificação, né? Os cursos estão aí, né? A gente tem as ferramentas para buscar esses cursos, né? E a nossa equipe sempre procura estar se atualizando, né? Fazendo esses cursos, para que a gente possa acompanhar a evolução aí dos sistemas aí que vão ser cada vez mais aprimorados, né? Ter ferramentas para que os controles sejam mais rigorosos, para evitar que se cometam falhas de qualquer natureza, né? Se proposital ou não. Mas então, é um processo que vai evoluir e vai necessitar que tenha o conhecimento para que o processo saia perfeito, né? Sem erro nenhum, para que o cliente lá no final possa ser o beneficiado em todo esse processo, né? Porque tem vários erros também que não são culpa da importadora, do despachante, e o cliente às vezes nem sabe e acaba culpando vocês, né? Também essa é uma parte muito difícil, né, do comércio exterior. Até é interessante falar sobre isso. Como é que vocês lidam com essa parte? Como é que o Grupo Ativa lida com essa parte um problema que às vezes é o frete alto que, foi causado pelo coronavírus, por N motivos que não tem a ver com a gente e o cliente acaba culpando vocês. Como é que vocês trabalham isso? A gente procura sempre alertar o cliente, né, do que pode ou não pode ser um risco para a operação dele, o que pode ser algo que vá influenciar e ajudar a trazer soluções para evitar todos esses problemas, né? Para que a gente tenha uma contenção, digamos, para esses erros, para esses custos. Alerta o cliente, pode ser que a tua classificação esteja errada, né? O que tu acha? Se você quer seguir assim, tranquilo, a gente sugere tal classificação, mas fica a seu critério. O importador é quem define o produto dele, né? Então, a gente faz toda essa assessoria, auxilia o cliente para que a operação dele ocorra da melhor maneira possível e com o menor custo possível, né? Que no fim é o que faz a diferença também, é o custo, né? E como é que você vê, assim, a evolução do comércio nacional para esses 5 anos? Eu vejo que é um mercado sempre crescente, né? O mundo todo gira também em torno do comércio internacional. Vejo que a do INPE vindo, né? O Portal Único é uma tendência do Brasil também entrar e competir com outros mercados na parte da desburocratização, né? E é uma tendência mundial para abertura mesmo. Eu vejo que tem sim espaço para o despachante, para o comércio exterior e sempre vai ter, né? A gente sempre vai importar e sempre importou e exportou desde o começo da civilização. Então, não vejo que em 5 anos isso não vá continuar seguindo essa tendência. Então, o pessoal pode ficar tranquilo, né? Despachantes aí vai estar por aí ainda. Hoje. E você, Carlão?
Eu costumo dizer que despachante não é só o parceiro comercial, ele é o psicólogo do importador, ele é o para-raio às vezes, entendeu? Mas é para isso que a gente está aqui, entendeu? Então a gente quer, vamos dizer assim, deixar mais fácil possível o trâmite para o cliente, para obter 100% da satisfação dele. Lógico que às vezes a gente não consegue, né? Mas, assim, quando dá alguma coisa errada, primeiro, o culpado sempre vai ser o despachante, até a gente provar o contrário, mas é assim mesmo, entendeu? Quem trabalha em comércio exterior sabe como é que é. Por isso que eu falo que a gente tem que ser meio psicólogo, meio para-raio dos caras, às vezes, mas é uma profissão boa. Quem tiver decidido a entrar para o comércio exterior, para o ramo de despacho aduaneiro, eu acho que é bem interessante e se torna uma profissão que você pega gosto e não consegue largar mais. Todo mundo fala que depois que provou da aguinha do despacho, não consegue mais se habituar em outro segmento. Porque, não sei por mim, mas eu gosto de trabalhar com o que eu faço. Pô, show de bola, gente. Agradecer a vocês pela participação aqui e nos vemos amanhã. Legal. Até a próxima. Obrigada. Gostaram? Gostaria de deixar um abraço aqui a todos os despachantes aí do Brasil e feliz pelo nosso dia e temos muito que comemorar aí. Um abraço a todos. Valeu, gente. Abraço. Valeu, até a próxima. Obrigada.